Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2019, e o nosso tema hoje é Segredos na Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Muito bem. Será a Umbanda uma religião de mistério? Será a Umbanda uma religião de segredos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, antigamente havia um véu de mistério muito grande sobre a religião, as suas práticas e seus fundamentos. Boa parte dos nossos antepassados não entendiam muito bem por que faziam determinadas coisas. Sabiam apenas que tinham que fazer. Isto é, eles aprendiam com a prática, com o dia a dia, com o cotidiano, mas não se aprofundavam nos estudos, nas razões, nos fundamentos. Em minha opinião, isso acontecia basicamente por duas razões. Primeiro, a crença de que o médium não precisava saber nada, já que o guia sabia tudo, o que é uma lógica que só funciona quando o médium é inconsciente. A partir do momento que o médium é semiconsciente ou consciente, ele precisa tomar parte nos conhecimentos para que o trabalho possa acontecer, né? Mas como no passado a prevalência de médiuns inconscientes era muito maior, então dá para a gente entender um pouco a este respeito. E, em segundo lugar, porque havia uma preocupação de preservar a tradição, os costumes, os rituais, os fundamentos, etc. E isso era uma coisa ensinada apenas àquelas pessoas que poderiam dar continuidade àquele trabalho caso o dirigente viesse a faltar. Então, existem várias razões, mas eu acredito que essas duas foram as principais. Pois bem, quando as entidades me chamaram e disseram que eu tinha a responsabilidade de conduzir um trabalho e me ensinaram todos os fundamentos básicos para abrir um terreiro, eu levei um susto, né? Primeiro com a notícia, que é uma coisa que eu jamais imaginei, e segundo pela simplicidade, mas ao mesmo tempo pela profundidade desses fundamentos, desses processos que são necessários para a abertura de um terreiro. E em seguida elas me disseram: você vai guardar esse conhecimento com você e você vai passar apenas para mais uma pessoa que na sua falta possa dar continuidade ao trabalho. Não mostre isso para todo mundo. E naquela época foi difícil de entender, porque eu não via nada assim surpreendente naquilo que eles me ensinaram. Não era assim uma palavra mágica, um ritual específico, alguma coisa assim que o leigo não pudesse ter acesso. Pelo contrário, são coisas bastante simples, na verdade, apesar de muito profundas. E também porque sempre fui favorável ao conhecimento aberto. Isto é, eu acredito que o conhecimento deve estar ao alcance de todos. Então, quem não aprende é porque está com preguiça, porque se não tiver com preguiça, certamente aprenderia. E quando essas entidades me pediram para reter este conhecimento, isso gerou algum conflito interno. Mas pouco tempo depois eu compreendi o porquê disso e vou exemplificar para vocês. Pouco mais de um ano depois que isso aconteceu, que essas entidades me passaram estes ensinos, nós demos a abertura do nosso terreiro, começamos o nosso trabalho e por conta das reflexões, eu fui procurado por um senhor que insistentemente me pedia para lhe ensinar como fazer o assentamento do terreiro, como fazer uma tronqueira, etc. E aquilo ali, na hora, a luzinha amarela já acendeu. Até porque eu sempre aprendi com os guias o seguinte: se você tem a tarefa de abrir um terreiro, ou seu dirigente vai te ensinar isso, e se ele não te ensinar, as entidades vão te ensinar. Então, se seu dirigente não te ensinou,
e seus guias também não te ensinaram, então não está na hora de você mexer com isso. É vaidade sua, não é desejo deles. Então, sempre que alguém me procura pedindo para que eu ensine os fundamentos, eu sempre me lembro disso. Se é sua tarefa mexer com o terreiro, então você vai saber disso. Ou os seus guias, ou os guias do dirigente, ou o próprio dirigente vai te ensinar. Se ninguém veio voluntariamente te ensinar, então não está na sua hora. É seu ego que está gritando, não é a vontade dos guias. Pois bem, este senhor dizia exatamente isso. Ah, porque meus guias estão me pedindo para abrir terreiro. Mas ele nem havia sequer terminado o desenvolvimento mediúnico. Como é que pode, né? É como se eu estivesse fazendo medicina, eu estou no meio do curso, e aí os guias vêm e pedem para operar uma pessoa. É uma coisa ilógica, né? Se eu nem terminei o essencial, que é a minha própria mediunidade, como é que eu vou abrir uma casa? Não tem nexo isso, né? E ele insistiu muito e eu dizia, não posso ensinar. As entidades me pediram para guardar e por fim ele acabou desistindo quando ele encontrou uma outra pessoa na internet que não tinha tanto pudor quanto eu. Essa pessoa aparentemente tinha de fato um conhecimento espiritual e passou a ele tudo que ele queria saber. Resultado, ele abriu um terreiro na casa dele. Desocupou um cômodo, montou um altar, até na época me mandou algumas fotos. E sem ter concluído, sem ter sido aprovado pelo dirigente, pelo guia-chefe do terreiro onde ele atuava, ele abriu a sua própria casa. Bom, o tempo passou, acabei perdendo contato com ele, até que certo dia, uma pessoa da mesma cidade, que conhece, que ouve as reflexões, visitou o terreiro dele e me descreveu coisas assim que vão do absurdo ao inacreditável. E ali eu tive a confirmação daquilo que os guias me disseram. Não passa isso para qualquer um. Não é porque são conhecimentos mágicos, conhecimentos misteriosos, rituais exuberantes, coisas que os leigos não poderiam saber. É porque pessoas despreparadas ou perturbadas, se têm acesso a esse conhecimento, acabam se sentindo confortáveis e à vontade para abrir as suas próprias casas. Qual será o resultado a longo prazo? Bagunça, baderna, sem contar que o cara está adquirindo dívidas espirituais e colocando a vida de outros em risco, porque quantas pessoas inocentes não vão acabar chegando até esse terreiro? Vão ser submetidas às consultas. Então, o conhecimento ele tem uma responsabilidade muito grande. Então é daí que vem o segredo. Mas não é segredo porque ninguém pode saber. É segredo porque não é para qualquer um. Até porque dentro da Umbanda a gente tem uma onda de curiosos. E o curioso é aquele que satisfez a sua curiosidade, ele esquece do resto. Já o interessado não, satisfeita a sua curiosidade, é aí que ele se aprofunda mais no assunto. Então tudo na Umbanda pode ser ensinado a todas as pessoas, mas no tempo certo. Eu já comentei aqui nas reflexões, por exemplo, uma mania que eu via muito quando eu comecei, que foi quando começou a se popularizar os cursos de Umbanda pela internet, e o médium está lá com 3 meses de desenvolvimento mediúnico no terreiro e começa a fazer curso à distância de tronqueira. Aí a pergunta é, o que importa para um médium com 3 meses de desenvolvimento saber o que é uma tronqueira, ou como firmar uma tronqueira, como fazer um assentamento de Exu? O que essa informação é relevante para o momento em que ele está vivendo? E a resposta é absolutamente nada. Ele deveria focar a sua atenção, o seu cuidado, o seu interesse no desenvolvimento que ele está vivendo. Aí sim, se ele quiser ler sobre mediunidade, se ele quiser trocar ideia com outras pessoas sobre a incorporação, se ele quiser se aprofundar nisso, será muito bom, porque é algo que ele está vivendo, mas não. A curiosidade fala tão alto que ele quer saber aquilo que é de competência do dirigente.
e que um dia ele também vai aprender se tiver a responsabilidade de tocar um terreiro. Seja o dirigente ou seus próprios guias lhe ensinariam naturalmente aquilo, mas no tempo certo. E me parece que atualmente o nosso grande problema enquanto sociedade é que nós não sabemos esperar. Por exemplo, é muito comum recebermos pessoas em nosso terreiro que dizem assim: pelo amor de Deus, eu preciso desenvolver a minha mediunidade. E aí as entidades dizem: filho, você está gostando da casa? Tô. Então frequenta um ano, daqui um ano a gente conversa, acabou. Aquela pessoa nunca mais volta. E aí as próprias entidades me perguntam se ele não tem paciência de frequentar um ano o local que ele escolheu para desenvolver a sua mediunidade, ele vai ter paciência, ele vai ter abnegação, ele vai ter desinteresse, ele vai desenvolver amor pelo trabalho, pelos anos que vão se seguir da sua vida? Então, fica a reflexão aqui para a gente. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.